Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos à Escola do Conhecimento. Sou a Sandra Luz, mais uma vez aqui com vocês. Eu já trouxe o microfone para ver se a voz fica melhor. Hoje eu estou usando o meu notebook, mas ele não está com qualidade muito boa de imagem. Mas não tem problema, porque hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Reiki, para vocês conhecerem um pouco junto comigo o Reiki. Então, o mais importante não é nem a minha imagem, mas a imagem, mas o material que a gente vai estar conversando junto, tá bom? Então, vamos iniciar. Não sei se vocês conhecem o, o Reiki, né? Mas eu preparei um conteúdo com muito carinho para que vocês possam ter uma ideia da importância dessa medicina tradicional, né? Alternativa, auxilia bastante nas curas. Então, vai ser um conteúdo muito bom. Vamos lá? Então, aqui eu vou puxar o nosso conteúdo. Um minutinho só. Vou botar aqui o óculos, senão eu não vou conseguir ver. Pronto, estamos aqui com o nosso conteúdo. Vou fazer de óculos, que fica melhor para poder ver aqui. Então, vamos lá, vamos falar sobre o nosso conteúdo. Hoje a gente vai conhecer um pouquinho sobre o Reiki, tá? O Reiki, vocês devem já ter escutado falar, que é tão conhecido hoje em dia, né? Então, muitas pessoas aplicam, né, o Reiki. O próprio SUS já autoriza, já está dentro de categoria do Reiki também. Então, pessoal, vamos dar início ao nosso conteúdo de hoje. Hoje é um conteúdo um pouco diferenciado e eu estou bem feliz que eu consegui montar ele dessa forma assim mais organizada para que vocês pudessem ter acesso ao conteúdo mais explicativo, mais educativo, tá? Então, para quem não conhece, o Reiki é uma medicina alternativa, né? De alguma forma alternativa, ela é complementar à medicina tradicional, a medicina holopática, né? E aqui é uma medicina energética, de alguma forma, vibracional. Então, o Reiki, a medicina tradicional, ela vai tratar sobre o corpo, né? O corpo físico. E a medicina é, holopática, né? Vamos dizer, essa medicina que é a medicina alternativa, né? Vamos chamar de alternativa, é uma alternativa mais complementar, a palavra seria complementar, ela vai trabalhar os corpos sutis, né? Porque hoje a gente tem total compreensão, e aliás, hoje, não só hoje, mas o mundo, toda a história da humanidade tem essa compreensão de que nós somos muito mais do que a matéria. Então, vamos dar continuidade. Para falar do Reiki, eu quis trazer é, um- um- inicialmente o nosso Cristo, né? Então, a cura pelas mãos é uma técnica conhecida, e aqui eu trago que ela é conhecida muito antes do que a vinda de Jesus Cristo à Terra, né? Mas a gente sabe muito o quanto Jesus Cristo tinha o poder nas mãos de cura. Então, a gente tem essa clareza, a gente tem em toda essa história, quando você está ali na Bíblia, é narrado todas as curas e milagres, né, provenientes das suas mãos. E não poderíamos deixar de falar, trazer uma relação entre o Reiki e Jesus Cristo, porque é, os milagres, né, esse poder das mãos curativas, a gente teve isso claramente com o nosso Jesus. Então, muito antes de Jesus, é importante a gente trazer esse histórico, né, sobre as curas através das mãos, e muito antes, né, da vinda de Jesus, essa técnica era conhecida, né? Então, o Siddhartha, a Gautama, nascido em 620 a.C., na Índia, num local próximo a Nepal, fronteira do Nepal, ele, que é o Buda, né? Ele já fazia curas, né? Foi quem
utilizou as técnicas de cura do corpo físico, mental, espiritual e emocional. Então, assim, nas escrituras budistas primitivas, né, os sutra budistas já descreviam Reiki, não com o nome Reiki, mas já descreviam que sobre essa cura através das mãos, como efeitos terapêuticos espirituais que libertava de sofrimentos e reencarnação. Então já existia esse método de cura. E nas nossas referências bíblicas, na própria Bíblia Sagrada, a gente vai encontrar Jesus Cristo também utilizando o método de cura como um recurso espiritual valiosíssimo e para que os milagres pudessem ser concretizados. Então, esse conteúdo é um conteúdo que também foi de uma pesquisa, né? Algumas coisas foram do Espaço Renascer da Fênix, que tem um blog onde fala exatamente sobre Cristo, Jesus Cristo e o Reiki. Dando continuidade, a gente vai ter aqui, então a gente, algumas pesquisas, né, algumas falas na Bíblia que relacionam e que a gente tem isso, essa comprovação da cura através das mãos. Então, a gente vai ter em Marcos 7, 32, 35, onde Marcos descreve, ele usa o toque para curar um homem surdo, que não podia falar, através do toque. Mateus 20, versículo 29 a 34, Jesus curou dois homens cegos tocando nos seus olhos. Também em Marcos 1, versículo 40, Jesus usou suas mãos para curar um homem com lepra. Em Lucas 7, versículo de 12 a 15, Jesus ressuscita um homem morto do seu caixão apenas tocando. Marcos, capítulo 8, versículo 22 e 25, Jesus usa as mãos para curar outro homem cego. Lucas, capítulo 8, versículo 49 e 55, Jesus usa o toque para trazer uma mulher morta à vida. Então, aqui a gente também vai estar falando, vamos aqui colocar que nos relatos, né, de milagres e curas, Jesus afirmava que não somente ele poderia conseguir realizar esses prodígios, mas também todo aquele que tivesse fé nele. E João, também foi encontrado em João 14, capítulo 14, versículo 13. Eu disse-lhe a verdade, qualquer um que tiver fé em mim, pode fazer os mesmos milagres que eu faço, e mesmas coisas maiores do que esta que eu faço. Então, aqui, eu acho que esse relato é muito emblemático, né, sobre a questão do quanto o Cristo nos coloca aqui, esse poder, não é só dele, é de todos nós, né? Desde que estejamos em total fé, com o corpo total voltado para a questão das curas, para um autoconhecimento maior nosso, né, sobre tudo aquilo que nós somos, a gente tem que estar nesse passo da iluminação para poder chegar ao ponto que chegou o nosso Jesus. Dando continuidade, a gente vai ter, então, que Jesus não usou um método específico por sua essência divina para aplicar reiki, ou seja, ele não usa um método divino para aplicar reiki. Não usou um método específico, isso é importante, porque já era da essência divina dele essa aplicação do reiki, ou essa aplicação dessa energia conectada com a fonte e projetada em sua mão, né? Mas é colocado que os apóstolos, como eram seres humanos, né, assim como nós somos, necessitaram de uma iniciação e de aprofundamento nos conhecimentos. Então, quando a gente fala na capacitação de pessoas para o reiki, preparação de novos reikianos, né, através de iniciações, eles precisam passar pelo processo de iniciação. Ninguém pode ser reikiano se não for passar por um processo de iniciação através de outro reikiano.
que seja mestre em Reiki, com bastante experiência, né, já no grau de mestre. Então, por quê? Porque existe como imagina-se que todos nós somos seres humanos, temos os nossos conflitos, os nossos pensamentos, nem sempre os pensamentos mais coerentes com a ordem divina, né? Então, nós precisamos ter uma iniciação de preparação do corpo, né? Preparação da mente, e nos prepararmos para estarmos em total conexão com a energia, essa energia suprema, a energia da fonte. E que seja uma energia que a gente possa passar para o outro com qualidade, com limpeza, com purificação. Então, por isso que a iniciação, ela é importante. E também eu achei muito interessante porque o Reiki, né, como ele é conhecido a partir do Reiki tradicional e todas as outras relações que vieram posterior, o Reiki tem uma coisa muito interessante que ele trabalha com símbolos. E os símbolos é como se fosse uma ferramenta facilitadora de conexão com as energias, né? Essas energias sutis e necessárias para a cura. Então, existem as ferramentas, né? E as serem ferramentas físicas são simbologias. E uma coisa muito interessante é que, aparentemente, houve descobertas recentes de que também os apóstolos usavam símbolos, né, para fazer as curas através do reiki, né, no caso das mãos, que na época o nome não era reiki. Então, aqui é colocado, né, segundo o texto que está relacionado no Espaço Renascer, a análise de textos bíblicos deixados por sacerdotes nas igrejas foram resgatados sem que houvesse instrução ou canalização de espíritos. Então, esses textos que foram onde há descoberta de que os apóstolos faziam a iniciação continha símbolos, também deixa bem claro que não existia uma instrução específica, nem esse momento não era eles canalizando outros espíritos, como acontece muitas vezes com a doutrina espírita, por exemplo, né? Então, essa é uma energia direta da fonte. Então, a gente não é a questão de mediunidade, que também pode ser, uma pessoa que é médium, ela talvez tenha esse relacionamento com a mediunidade e também vai fazer a cura da mesma forma, né? Então, não, mas aqui no caso dos apóstolos, não. Aqui eu quero trazer uma frase do que é o reiki, que eu gostei muito, é bem, bem simples, né? Que é da Diana Stan. É, a Diana, então, a Diana Stan, ela é americana, acredito eu, e a gente vai conhecer um pouquinho ela, porque eu também adquiri o livro da Diana, estou aqui com ele. E tem muita coisa interessante. E eu comecei a fazer uma pesquisa também um pouquinho sobre conhecer ela. Eu sou muito isso, né? Eu compro a publicação, mas eu também quero saber quem é aquele autor, qual é a história daquele autor, para poder me situar e me sentir mais, ter um relacionamento melhor com aquilo que eu estou estudando. E, é, e apesar que a minha mestra, né, de Reiki, eu também sou reikiana, eu mostrei a ela o livro e ela disse, não, esse não é o Reiki Usui, né? Não é o que a gente tradicional. Esse livro é um pouco diferenciado, mas traz a trajetória dela como reikiana, que eu acho muito importante. Ela tem uma relação muito grande com aquilo tudo que eu estudo, que eu gosto de estudar. Ela tem esse quê de sacerdotisa e no tarô, né? O tarô é sacerdotisa. E ela conta um pouco sobre toda a trajetória desde os hospitais que ela visitava, trabalhava, e descreve os símbolos, né, como eles são utilizados. Eu acho que é um conteúdo interessante complementar, né? Cada vez que a gente pega novos conteúdos, isso é muito importante para o nosso aprendizado. A gente não pode ficar só com conteúdo, eu sempre digo, nunca está só fechado com algo que você aprendeu, é só aquilo, não. Amplie a mente, né? Vamos ver mais conteúdos, porque sempre tem algo que a gente traz para a nossa vida.